história que começou há mais de um século e que envolve o destino de centenas de famílias que vivem dentro do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Um trabalho e tanto para a justiça que, além do problema social, precisa considerar a mudança de opinião do governo, que já quis tirar e agora briga para manter os moradores na região. De um lado, a luta pela moradia. Aqui ninguém vazou. Do outro, a necessidade de preservação da natureza e do bem público. O Jardim Botânico está sufocado. Ele precisa se expandir. No centro deste conflito está a comunidade do Horto, na zona sul do Rio de Janeiro. A área que pertence à União é contígua, ou seja, fica junto ao Jardim Botânico. A ocupação começou ainda no século XIX, quando a direção do parque permitiu que funcionários morassem no local. De lá para cá, o número de casas só aumentou. Na década de 1980, o poder público decidiu resolver a questão e iniciou uma batalha judicial para retomar os terrenos das 622 famílias que vivem aqui. Se tantas outras coisas podem, não é? Tipo o Jardim Botânico comerciar, disponibilizar área para comércio, para teatro, cinema, alugar espaço para eventos particulares. Então cabe a moradia também. A União entrou com mais de 200 ações de reintegração de posse e venceu. Mas o primeiro terreno só foi devolvido ao poder público este ano. Nele havia 4 casas, onde Max vivia com os pais, a irmã e filhos. Nós somos a 5ª geração. Nós fomos um dos primeiros a morar aqui, o meu avô. Então, nunca falaram para o meu avô, falaram assim, no dia que você se aposentar ou morrer, ninguém pode tomar conta da tua casa. Vocês têm que ir embora. Assim como aconteceu com outros moradores, a ação contra a família de Max foi ajuizada em 1989. A sentença de primeira instância saiu em 1995 e depois foi confirmada em acórdão do Tribunal Regional Federal em 2006. 2 anos depois, a Justiça emitiu a primeira ordem para a execução da reintegração de posse. Quem defende a reintegração do Horto ao Jardim Botânico argumenta que essa área é importante para as atividades do parque. Um estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura entre os anos de 1930 e 1940 mostra, de fato, que todos esses terrenos eram usados para um plantio de árvores estudadas por pesquisadores que trabalhavam aqui. As imagens produzidas na época também evidenciam que a quantidade de casas construídas era muito menor do que a gente vê hoje. A foto aérea mostra que a vegetação cobria boa parte da área onde hoje está a comunidade. Um desenho publicado no mesmo estudo também identificava vários desses terrenos como pontos de experimentação, com talhões de várias espécies de árvores. Pelas 2 imagens, é possível ver que as atividades do parque se estendiam até o limite da Rua Pacheco Leão. Desde o início do século XX, na primeira década do século XX, aquela área foram implantados vários experimentos de silvicultura tropical, experimentos pioneiros no Brasil, de plantio de árvores, muitas delas nativas, algumas exóticas, e boa parte da área ocupada hoje por esses moradores, na realidade, está na área desses antigos experimentos. Mas o cenário que os satélites mostram hoje é diferente. A quantidade de casas aumentou e as moradias avançaram vegetação adentro. Tem até campo de futebol. Como o que está em jogo é um patrimônio público federal, o Tribunal de Contas da União também entrou em cena e determinou que os órgãos responsáveis pela administração dessas terras apresentassem a delimitação exata do parque que deve ser preservado. A direção do Jardim Botânico já enviou este mapa ao TCU. Por ele, toda a área do Horto faz parte do parque. Nós temos necessidade de espaço para expandir laboratórios, fazer plantios de espécies ameaçadas de extinção, espécies representativas de biomas brasileiros. O prazo dado pelo Tribunal de Contas para que a União resolvesse o problema terminaria no fim desse ano. Mas o governo se antecipou e decidiu. Apenas 100 famílias vão continuar morando aqui. As outras 525 terão mesmo de deixar a área. O próximo desafio é definir o destino dessas pessoas. Não tem tanta pressa, podemos pensar numa década para solucionar esse problema. No entanto, é fundamental que essas áreas retornem para a instituição, que é um bem público, para que seja usado, então, para visitação pública, para pesquisas científicas e para a conservação de espécies, especialmente aquelas ameaçadas de extinção.